Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura do vestido de alcinha midi. Já tem o passo a passo da modelagem, vou deixar linkado aqui pra vocês. E vocês também já encontram o molde desse modelo disponível na minha loja. Então eu vou deixar linkado aqui também na descrição do vídeo e lá está disponível a grade do PP ao GG. Vou colocar aqui uma imagem de referência que eu estou utilizando para fazer essa peça. E o tecido que eu escolhi para trabalhar esse modelo foi a viscolinho, mas vocês podem usar viscose, crepe, tecido de linho, enfim, qualquer tecido que seja da sua preferência, porque ele é um vestido um pouquinho mais certinho no corpo, então eu sugiro que seja um tecido plano, e aí você vai aplicar zíper invisível nas costas, e o resultado ficou incrível. Então assista o vídeo até o final, acompanhe tudo. A metragem de tecido foi de 2 metros para fazer um tamanho P, um tamanho PP, então para os outros tamanhos eu sugiro que você vá aumentando de 15 em 15 centímetros, ou que você tenha a modelagem em mãos para meio que fazer um estudo ali do consumo real e ideal para o seu tamanho. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir lá nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui com todas as partes que compõem esse vestido cortadas, já montei uma das partes superior, então eu vou repetir todo esse processo aqui novamente para costurar a parte que vai ser por fora, que seria o forro da minha peça. Só que antes de começar por essa partezinha aqui do corpo superior, eu já vou montar uma alça, vou fazer aqui a alça rolotê, eu deixei ela com 4 centímetros porque o tecido ele desfia um pouco mais, então, mas eu quero que ela fique uma alça um pouco não muito fina, mas também não muito larguinha, então vou costurar aqui um pouco mais que meio calcador para ela ficar em média 0,8 de alça a 1 centímetro. Vou passar uma costura na reta e depois eu viro ela pro lado direito e mostro aqui pra vocês. Aqui para desvirar essa alça, eu vou fazer um pique dessa forma. E agora eu vou pegar um alfinete de segurança, vou alfinetar aqui. E agora eu passo ele por dentro da alça para poder virar ela do lado direito. As alças agora a gente deixa de ladinho. E o que eu vou fazer vai ser montar as partes de baixo, tanto o forro como a parte da saia, porque ela é mais rápido. E aí vou deixar ela já prontinha para depois a gente fazer o corpinho superior e depois montar essa peça que será toda dupla. Bom, primeiro passo nesse vestido eu vou pegar a parte dianteira, que é o lado direito do tecido e também lado direito. Essa parte menor, que é a parte que vai ter a fenda localizada bem na coxa, ela vai ficar centralizada entre a minha coxa esquerda. Então, o que eu vou fazer vai ser passar separadamente essas duas partes na overlock, ali do comecinho da cintura até o final aqui, ó, da barra. Vou fazer isso nas duas partes nesse recorte. Depois eu já vim aqui e localizei com o alfinete a altura que eu quero que fique essa minha fenda, que eu modifiquei. Na modelagem eu falei uma medida, porém quando eu montei essa peça para colocar no corpo, eu subi um pouco essa fenda. Então vocês podem provar, montar, alinhavar essa peça antes ou fazer uma piloto antes para definir a altura desejada. No meu caso eu fiz uma marcação de 35 centímetros, então depois que eu fizer a limpeza desse recorte na over eu coloco direito com direito. E aí eu fecho na máquina reta com a distância de meio calcador até a altura desse alfinete, que depois a gente vai fazer no restante o acabamento da fenda. Mas eu já vou deixar também aqui alfinetado a parte das costas dessa saia. Então eu vou colocar aqui direito com direito e lateral com lateral da saia dianteiro com traseiro, porque esse aqui eu já vou passar ele unindo as duas partes, as duas laterais na máquina overlock e depois eu reforço essa costura com o meio calcador na máquina reta. Vou colocar só um alfinetinho aqui para segurar. Se quiser alfinetar tudo pode, e se quiser alinhavar também, pode também, o que for mais fácil para você. E o centro aqui das costas eu também já vou fazer uma limpeza na overlock separadamente, sem unir as duas partes.
E agora eu já vou ensinar vocês aqui como eu faço o acabamento pra essa fenda. Então, é bem fácil quando a gente tem um recorte, assim como temos nessa saia, que é o recorte frontal. Aqui, ó, é bem onde eu finalizei a costura, que é a altura da minha fenda. Então, eu vou fazer um pique bem aqui, sem pegar nessa costura. E agora vocês podem vincar essa parte, ó, da fenda, ou até mesmo pode fazer um alinhavado para facilitar. Eu vou colocar alguns alfinetes. Bom, e agora vai ficar com uma costura aberta nesse recorte frontal, ó, desta forma. Só que a gente vai fazer o acabamento pelo lado direito. Então aqui eu vou pegar ela dessa forma, ó como fica bem bonito e bem acabado. Agora a gente tombou essa costura, ó, desta forma aberta. O que eu faço é passar uma costura a partir aqui da cintura com a distância de meio calcador e vou até a barra. Nisso ele vai segurar essa costura. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Ficou assim, ó, o acabamento. Fica um acabamento bem bonito dessa parte da fenda. E agora eu vou deixar preparado também a parte do forro dessa saia. Vou posicionar direito com direito, da frente com costas. Vou passar aqui uma costura na overlock, em seguida uma costura de meio calcador na reta. E aproveitando que eu vou estar na overlock, eu já vou passar uma limpeza nesse centro costas, separadamente, as duas partes. E depois eu já vou overlockar essa barra aqui, ó. Parte do forro prontinha por aqui também, vou deixar de lado. Agora eu vou pegar as partezinhas superior da parte da frente. Então aqui eu tenho o centro, frente e os recortes das laterais. Vou posicionar dessa forma, vou colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui na máquina reta, um pouquinho mais que meio calcador, porque eu deixei de margem de costura aqui 1 centímetro. Já vou pegar aqui a parte do centro, frente. Eu sempre gosto de deixar o molde para facilitar aqui o entendimento. Aqui é direito e aqui é o direito. Então eu preciso inverter ele dessa forma, ó, centro, e esses piques aqui são para indicar que é o recorte do bojo. Aqui eu vou pegar a lateral desse bojo e posicionar também. E agora eu vou colocar direito com direito e direito com direito. Também vou passar uma costura aqui unindo esse recorte com um pouco mais de meio calcador lá na máquina reta. Então aqui já está costurado. Agora eu vou pegar essa parte aqui da pala do decote, uma para esse outro lado e a outra aqui. Vou colocar um alfinetinho aqui também para segurar essas duas partes. Vou costurar aqui na máquina reta uma distância um pouco mais de meio calcador e já vou posicionar aqui essa lateral das costas, então eu também vou colocar direito com direito. Aqui também eu vou passar uma costura na máquina reta para fechar a lateral.
Já alfinetei esse lado do busto. Esse aqui eu fui lá na máquina reta. Eu sempre que tenho essas costuras, eu gosto de casar elas bem direitinho. Então eu fui lá, alinhei recorte de busto com um recortezinho aqui, ó, da cintura. Fiz um retrocesso para segurar e agora eu alfineto o restante desse recorte do bojo. Agora eu vou na máquina reta fechar esse bojo, passando uma costura com um pouco mais de meio calcador, que é para tirar aquele 1 centímetro que eu deixei de margem de costura nessa região. Bom, para a parte da alça, deixei ela aqui com a medida de 38 centímetros e fiz um pique aqui nesse recortezinho do bojo e também vou fazer um pique aqui no centro das costas, do decote das costas, que é para aplicar essa alça. Então eu vou posicionar a minha alça aqui, vou colocar essa outra parte de cima que é do forro por cima dessa alça. Ela vai ficar embutida entre essas duas partes. Já fiz aquele outro lado com esse mesmo processo. Para facilitar, para você visualizar a parte das costas, faz isso. Coloca ela dessa forma, como se estivesse fechando realmente já essa peça. E aí vem com o restante da alça e posiciona ele certinho no pique do decote costas, ó. Só para você visualizar como ela vai ficar pronta. Já vai cuidando também para a alça não ficar torcida. Então eu quero ela assim. Vou colocar um alfinete aqui para segurar. Agora eu faço isso aqui, ó, venho com a outra parte dessa costas aqui por cima, ó. E aí ficou desta forma. E agora eu vou passar uma costura na máquina reta com a distância de 1 centímetro dessa ponta, faço todo o contorno aqui do decote e finalizo aqui do outro lado. É nesse momento que você já prova essa peça para ver se a medida de alça ficou boa ou não. Qualquer coisa, se precisar ajustar, só descostura aqui na região da onde foi aplicado a alça e faz o ajuste aqui por dentro. E aí depois é só dar o retrocesso novamente. Agora eu vou lá para a máquina overlock e eu vou passar uma costura aqui no centro costas, mas com ele aberto dessa forma, sem unir aqui a lateral da peça com a lateral do forro. Agora eu vou aplicar a parte inferior da peça. Aqui vai ficar a parte da fenda, que é aquela parte que é o direito da minha peça. Desse outro lado eu vou aplicar a parte do forro. Então eu vou colocar alguns alfinetes para segurar. Aqui, ó, peguei a parte que é a do direito da peça e eu vou posicionar direito com direito. Nessa parte vocês precisam se atentar na costura aqui da fenda, que tem que bater bem certinho com a costura do recorte aqui da cintura. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte do forro. Agora eu vou passar uma costura na máquina reta para unir essas duas partes. Vou fazer isso dos dois lados.
costurei a parte da cintura. O que eu fiz aqui foi relocalizar a minha alça, ao invés dela ficar na metadinha aqui, ó, eu peguei aquela marcação de pique e relocalizei 2 centímetros para a lateral, porque ela tava muito pro centro. Agora, a gente vai pra parte do zíper, que será embutido. Eu já fiz o teste, eu não vou precisar cortar o meu zíper, eu vou conseguir vestir essa peça por cima normalmente. E ele vai ficar embutido entre essas duas partes, ó, da peça principal e a parte do forro. Aqui eu vou posicionar ele. Vou vincar essa parte no ferro cerca de um pouquinho mais que 1 centímetro, que é pra já ficar vincado e depois é só posicionar ele em cima aqui do zíper. Então aqui eu vinquei e agora eu vou colocar o meu zíper por dentro dessa parte que já está marcada com o vinco. Aqui eu tenho o limite, da onde o meu zíper até onde ele fecha. Eu vou encaixar ele bem certinho aqui entre essas duas partes e vou ir colocando alfinete para segurar. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado com essa outra parte do zíper. Agora eu vou trocar o calcador da minha máquina para esse calcador de zíper invisível e eu vou aplicar ele, ó, costurando na máquina reta com o calcador bem pertinho aqui dos dentinhos desse zíper, ok? Vou fazer isso dos dois lados. Bom, apliquei o zíper, agora eu vou fechar o restante aqui do centro-costas na parte do tecido principal e também na parte do forro. Então, eu vou voltar lá na minha máquina o calcador comum. Eu faço geralmente em todas as peças. Eu vou passar aqui uma costura um pouquinho mais que meio calcador, que é para tirar aquele 1 centímetro de margem de costura. E quando chegar aqui perto do zíper, eu dou meio que uma entradinha nele, finalizo um pouco pra cima de onde eu finalizei a costura do zíper invisível. Mesma coisa eu vou fazer aqui na parte do forro. Centro-costas fechado, agora eu vou para a parte da bainha, que vai ser virar 2 vezes de 1 centímetro e rebater uma costura na máquina reta. Então é isso, esse é o resultado final da peça, espero muito que tenham gostado desse tutorial. Agora fiquem com o resultado final do vestido no corpo, beijos e até o próximo!